quero ler para você, com você, uma porção do Evangelho de São Lucas. Lucas é o terceiro dos 4 evangelhos, que trata da vinda súbita do reino de Deus, que fala, é um texto das palavras de Jesus, de um sermão de Jesus, sobre escatologia, fala um pouco sobre a volta de Jesus, como as coisas estarão nos dias da volta de Jesus. E este é um daqueles textos da Bíblia que todo salvo, que todo cristã, genuínos, precisam atentar. Por quê? Porque nós estamos, não sei você, mas eu particularmente estou me preparando para a volta de Jesus. Todos os dias. E como pastor, como pregador, como professor da palavra que sou, como evangelista que sou, eu quero lhe preparar também. Eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. Eu quero levar a minha família, quero levar a minha parentela, quero levar você. A minha grande alegria, o grande propósito da minha vida terá se cumprido quando eu estiver lá e você estiver comigo. Por isso que nós temos que atentar para textos como esse, meditar, pensar sobre eles, orar ao Senhor para que os pastores preguem mais sobre isso. Temos que deixar de lado as pregações de Pablo Marçal, de Tiago Brunet, de Dave Leonardo. Vamos às palavras de Jesus, que essas são as palavras de vida eterna. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do 20 ao 37. Eu vou ler com você, abra aí, Lucas 17, do verso 20 até o 37. Não tenho tempo de explicar muito, de me aprofundar muito, mas a gente vai conseguir extrair um pouquinho de cada lição daquilo que Jesus nos ensinou. E nós lemos que, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, eu costumo dizer, esse é um daqueles sermões provocados. Alguns sermões de Jesus foram provocados. Alguém falou alguma coisa e a gente vê aqui que houve uma interrogação. Algum dos fariseus chegaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Ele respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Preste atenção, os fariseus, eles eram estudiosos da Bíblia, demais, como são os teólogos hoje. E agora virou uma febre a teologia e as nomenclaturas dela. Eu acho engraçado. Tem gente que se auto-intitula reformista, calvinista, arminiano, pentecostal, neopentecostal, tradicional. Olha, é tanta bobagem. Eu particularmente não gosto das nomenclaturas, porque para muitas pessoas, eu vou dizer para a maioria desses teologuitos e teologuitas que existem na seara cristã, as muitas letras, os muitos estudos não fazem bem. E os fariseus, principalmente pelos escritos do profeta Isaías, eles nutriram, o povo judeu, na verdade até hoje, uma ideia de que o reino do Messias, o reino de Cristo, seria um reino físico, um reino palpável, um reino visto aos olhos naturais. E você sabe que Jesus foi uma grande decepção para eles, aos fariseus, aos saduceus, aos judeus daqueles dias, porque ele não veio trazer esse reino, como ele diz ali no final do verso 20, com essa aparência exterior. Ele não veio estabelecer um governo humano. Os governos humanos estão aí. E você que gosta de estudar história e filosofia e sociedade, você já viu que nenhum tipo de governo
deu certo no mundo até hoje. Nenhuma ideologia, por mais bonitinha que ela seja na prática, na aplicação dela, não deu certo. Não deu certo e não vai dar certo. Agora, deixemos as questões políticas de lado. Os fariseus estavam equivocados. Por quê? Porque Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e ele já está em vocês. Como é isso, pastor? Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, e nós somos batizados nas águas. Daí a importância de você ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tenho tempo de falar do batismo hoje. Você recebe o Espírito Santo, você passa a ser parte do corpo místico de Cristo, a frequentar uma igreja. O reino de Deus é implantado dentro do teu coração. E você começa a viver sob a lei do reino de Deus, sobre os estatutos, sobre os preceitos, sobre a ética, sobre o governo do reino de Deus. Aquilo que Jesus tinha dito lá no início do seu ministério: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, já nos dias do seu ministério tinha se cumprido. Veja que ele não diz: o reino de Deus estará em vós, como uma coisa que aconteceria futuramente. Não, o reino de Deus está, o verbo está no presente. O reino de Deus já está em vós. Está em quem? Está em Pedro, o pescador, que agora é um apóstolo. Está em João, está em Tiago, está em Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios. As evidências estão ali. Está em mim. Espero que esteja em você. Aí, Jesus não deu muita conversa mais. Aí os discípulos se aproximaram e perguntaram no 22. E ele responde aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina, desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Aí Jesus entra num campo que eu gosto muito. A teologia, falei de nomenclaturas há pouco, a escatologia, o tratado das últimas coisas, as coisas que vão acontecer nos dias finais. E aí eu ouço os pregadores atuais dizendo que nós viveremos um grande avivamento no mundo. Quando eu leio a minha Bíblia, que é igual a deles, eu não vejo isso. Vamos ler de novo o versículo 25? Mas primeiro convém, ele está falando de um tempo, de uma ocasião, de um espaço de tempo, de um recorte de tempo que antecede a volta dele. Ele vai voltar. Vai ser, como a gente leu no 24, o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade. Vai ser não abrir e fechar de olhos, arrebatamento, a volta de Jesus. Mas aí ele fala na sequência do 25, mas primeiro, ou seja, antes da volta dele, antes do arrebatamento, antes de a igreja ser tomada para ele, convém que ele padeça muito. E ele está falando, obviamente, da igreja dele, que é o corpo dele. A igreja vai ser muito perseguida. Você que é a igreja verdadeira, irmão, irmã em Cristo, aos verdadeiros que eu posso chamar de irmãos e irmãs, se preparem, nos preparemos, porque ele, Jesus, no seu corpo, na sua igreja, será muito sofredor. Ele diz, primeiro convém que ele, falando de si, da sua igreja, padeça muito e seja reprovado por esta geração. A geração antecedente à volta de Jesus vai reprovar a igreja verdadeira. Não a igreja modernete, não a igreja cabaré, a igreja
casa de show, a igreja parede preta, de luzinha, de fumacinha, de música mundana, a igreja que os pastores cobram ingresso, a igreja que tem área VIP. Essa igreja é aceita pelo mundo, não é verdade? Qualquer pecador, qualquer promíscuo, qualquer alcoólatra, qualquer drogado fica à vontade nesse ambiente, porque ele já está ambientado a esse lugar. Fala se não é verdade. Ele já acostumou-se. Ele sai de uma casa noturna e entra numa dessas igrejas, é a mesma coisa. Só não tem ainda, veja, olha, eu vou profetizar agora, só não tem ainda, porque logo, logo vai ter, escrevo, em 10 anos no máximo, vão colocar bebidas alcoólicas nessas igrejas. Escreve o que eu estou falando. Porque os líderes dessas denominações entornam um caneco danado que eu sei, que já me contaram. Eu não estou inventando para você, não. E para eles liberarem isso, para você chegar numa igreja dessa, igreja entre aspas, e encontrar bebida alcoólica na recepção, não falta muito. 10 anos, daqui 10 anos você vai lembrar do que eu estou falando. E 10 anos vai passar voando. Agora, à luz do que o Cristo nos ensina, primeiro convém que ele seja, ou que ele padeça muito, que ele seja reprovado por essa geração. A geração que antecede a volta de Jesus vai reprová-lo. Por quê? Porque essa igreja aqui, esse povo, esse remanescente, esses fiéis, eles são verdadeiros, eles pregam, eles vivem o evangelho, eles são radicais na sua leitura dos evangelhos e na sua prática dos evangelhos. E aí, para ficar mais claro, versículo 26, Jesus disse assim: e como aconteceu nos dias de Noé, aí você teria que ter um pouquinho de tempo para ir lá em Gênesis 6 e 7, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Ninguém vai estar atento às coisas espirituais. E o Noé era um pregoeiro da justiça. Ele passou 100 anos pregando, 100 anos construindo a arca e dizendo, a geração dele: pessoal, Deus vai mandar uma chuva, ele me revelou, ele me falou, e essa chuva vai alagar toda a terra, toda a carne morrerá, afogada. Quem estiver dentro dessa arca que eu estou construindo, com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, com a minha nora, com as minhas noras, quem estiver dentro dessa arca será salvo. Quem não estiver, não será salvo. As pessoas debochavam de Noé, falavam: esse cara é louco, vamos viver a vida, vamos discutir que chuva é essa, não vai acontecer. Até que Noé entrou na arca e a chuva caiu. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. O Evangelho, irmãos e irmãs, é a arca da nossa salvação. Jesus é o nosso Noé hoje. E Ele está chamando todos a um arrependimento profundo, genuíno, verdadeiro, a uma conversão completa a Ele. Aí Ele prossegue. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Piores ainda os dias de Ló. Promiscuidade tomava conta de Sodoma e Gomorra. Eles comiam, eles bebiam, eles compravam, eles vendiam, eles plantavam, eles edificavam. Jesus não acrescenta, mas nós acrescentamos, porque sabemos, eles eram promíscuos. Todo tipo de pecado sexual era praticado. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, homem com homem, mulher com mulher, trisal, quadrisal, aquele tanto de gente se relacionando, a promiscuidade mesmo. Sodoma e Gomorra é o retrato da promiscuidade sexual, da libertinagem, do que se prega hoje.
do que a ideologia prega hoje, a liberdade sexual, a psicologia moderna, seja o que você sente, as pessoas estão se sentindo cachorro e estão virando cachorro. Tem gente que se sente um gato, tem gente que se sente um leão, tem gente que se sente um leão marinho, tem gente que se sente uma borboleta, tem gente que se sente um camundongo e seja o que você sente, faça o que você pensa. Você não presta contas para ninguém. Esse pessoal que prega a Bíblia é reacionário, é conservador, é radical, é homofóbico e por aí afora vai. E vai ser assim, vai ser assim. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, viviam como se Deus não existisse. Você percebe que nessas duas ocasiões, e que Jesus está usando como parâmetro para a volta dele, é uma vida sem Deus. Faz tudo que o mundo faz e Deus não está ali. Assistam os filmes da Disney. As histórias mais belas, emocionantes, que todo mundo no final se dá bem. Vocês já perceberam que nos enredos de qualquer filme de criança, de desenho, de animação, Deus não é mencionado. Não é mencionado Jesus, não é mencionado o Evangelho. É como se o homem pudesse viver sem Deus. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, no dia que a igreja for arrebatada e sair dessa Gomorra que nós vivemos hoje, dessa Sodoma de pecado e de promiscuidade, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. E vai chegar a hora também em que Ló e sua família, a igreja, que representam a igreja, serão tirados. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. A igreja é tirada e o fogo vai descer para consumir os pecadores. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. E esse dia Jesus está falando do tempo, da ocasião. Está falando, não se apegue às coisas materiais. Não se importe com as coisas materiais. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Porque quando você perceber o indício da volta de Jesus, é tempo de olhar para cima. Aí ele faz talvez a sua advertência mais séria, a que mais mexe comigo, a que mais me toca de todas as escrituras. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? Ontem eu falei com uma pessoa dela. Foi uma pessoa chamada salvação, porque os anjos foram lá em Sodoma e Gomorra pela intercessão de Abraão, o tio de Ló, e disse: corram pela vida de vocês, fujam pela vida de vocês, porque essa cidade será destruída. E saíram, foram tirados de Sodoma e Gomorra, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Mas nós sabemos o que ela fez. Você lembra o que ela fez? Ela olhou para trás. Então não se apegue às coisas desse mundo. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, quando ele trata de casamento e família, ele nos ensina a não abusar das coisas do mundo. Deixa eu ver se eu encontro esse texto, eu não o preparei, mas é fácil de nós acharmos. Eu sei que é o capítulo 7, então eu vou ali rapidinho na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, e versículo 29 ao 31. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, do 29 ao 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, veja, a palavra para os salvos, para quem quer Jesus, que o tempo se abrevia. Veja que a pregação de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, dos apóstolos, é a mesma de Jesus. E os de Jesus copiam as pregações de Jesus. Os pastores de Jesus pregam como Jesus pregou. É fácil você discernir quem que é o pastor, quem que é o pregador cristão. É aquele que prega o que Cristo pregou. Paulo também pregou sobre o abreviar do tempo. O que resta é que também os que têm mulheres são casados, e Deus não é contra o casamento, ao contrário, não é bom que o homem esteja só, mas sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem.
e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram. Ele não proíbe compra, ele não proíbe que nós compremos, vendamos, façamos negócio, mas ele diz como se não possuísse. Com essa consciência de que eu uso essa roupa aqui, esse paletó, para me apresentar, para vir aqui pregar para você, mas isso aqui não é um Deus para mim. A casa que eu moro, ela é minha casa provisória. A minha casa está no céu. O carro que eu tenho, ele me leva daqui para lá, ele me dá um conforto, uma segurança, me protege da chuva, me dá acessibilidade a lugares que eu não conseguiria ir a pé, mas isso é transitório. Olha o verso 31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Então o conselho de Deus é, você vai usar do mundo? Use. Compre, venda, case, tenha filhos, construa, edifique, mas não abusa. Não crie uma relação de idolatria com o mundo. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela estava prestes a ser salva, prestes a fugir do juízo de Deus, do fogo e enxofre, que vai ser o mesmo material do inferno, e ela optou por olhar para trás. Coitada dela, e coitada de quem não entende a oportunidade que está recebendo de ser salvo. Aí Jesus conclui assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Salve sua vida buscando a Deus, orando. Quanto tempo faz que você não vai na igreja? Você vai na igreja só para ficar criticando o sermão do pastor? Ah, não, é que o pastor lá não prega o evangelho. Então sai daí, que você está fazendo o que aí? Se você já discerniu que o pastor da sua igreja, na sua denominação, não prega o evangelho, o que você está fazendo aí ainda? Você não é preso, você não está amarrado. Tem gente que parece que está amarrado no lugar. Você não está amarrado a ninguém, você está preso a... O Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Agora, você não está amarrado. Ah, esse namorado que eu tenho, pastor, essa noiva que eu tenho, mas você está amarrado com essa pessoa? Você não consegue amar o Senhor mais do que você ama essa pessoa? Ou se desapegar dessa situação mais? Não dá para te entender. Eu acho que você não compreendeu ainda a gravidade da sua situação. Digo-vos que naquela noite, não sei se o arrebatamento vai ser, bom, em algum lugar do mundo vai ser noite, uma parte vai ser dia, a outra vai ser noite. Naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado, outro deixado. Olha aí, você que tem uma mulher piedosa e você não é ainda convertido, tua mulher vai subir, você vai ficar. Você que tem um marido de Deus, teu marido é homem de Deus, a senhora é uma megerinha, que não vale um vintém, teu marido vai subir, a senhora vai ficar. Duas estarão juntas moendo, uma será deixada ou tomada. Você tem uma amiga cristã, você tem uma amiga que te convida para a igreja e você não vai. Ela vai subir, você vai ficar. Vocês são colegas de trabalho, lá na moenda. Quantas vezes ela te convida, vamos na igreja, vamos no culto, e você nunca vem. Ela vai, você vai ficar. Dois estarão no campo, trabalhando, será um tomado e o outro vai ser deixado. Até no campo missionário, você que é um pregador, um pastor, um evangelista, um diácono, um presbítero, mas o senhor sabe que a sua vida não anda reta com Deus. Muitos dos ministros do evangelho que estão no campo da missão vão subir. O senhor que não está preparado, apesar de pregar e levar tantas pessoas a Deus, a exemplo de Balaão. Balaão foi um pregador, um profeta. Inclusive as palavras de Balaão são citadas no Novo Testamento. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, é a pregação de Balaão. E ele foi para o inferno. Ele virou um exemplo de um pastor que prega certo e vive errado. De um pastor que tem
a pregação certa, mas tem a vida errada. Tem muitos pregadores me assistindo, a pregação é certa, mas tem a vida errada. Tem aqueles que têm a pregação errada, a vida errada, está tudo errado. Eles já estão com o pé no inferno. Mas, caro colega, você que tem a pregação certa e a vida errada, por que não adequar a sua vida à pregação que o Senhor sabe que é certa? Então se arrependa. Assim será na volta de Jesus. E aquela conversa que começou com a interrogação dos fariseus, terminou num sermão que nos traz muitas advertências e muito temor, para que ponderemos e perguntemos a nós mesmos: estamos preparados para a volta de Jesus? Responda-se: meu nome está escrito no livro da vida? Responda-se: se hoje fosse o seu último dia, se teu corpo caísse no chão, se o teu coração parasse de bater, você iria com Jesus ou com Satanás? Você deve saber a resposta. Tome providências para que você seja salvo. Amém?